Boa tarde, turma. Vamos dar aqui continuidade ao nosso capítulo 2, o que é arte. Então, antes da gente dar continuidade aí no nosso capítulo, nós vamos fazer brevemente aqui um feedback do que foi que nós vimos na aula passada. Então, vamos lá. Nas nossas aulas passadas, na nossa primeira aula desse capítulo, nós conhecemos Marilá Dardotti, que é a artista contemporânea que vem trazendo aí logo no início do nosso capítulo 2. Então, a gente conheceu um pouquinho também sobre essa arte de Marilá Dardotti, que essa arte dela consistia em quê? Em vasos de cerâmica, que eram em formato de letras, e quem visitasse o espaço dela poderia estar formando palavras e frases a partir desses vasinhos em formatos de letras. Então, nós vimos aí exemplos desse trabalho aí de Marilá Dardotti, e vimos aí na página 16 que ao longo da história das sociedades, diferentes formas de fazer arte foram se desenvolvendo, e essa diferente forma de fazer arte foi se desenvolvendo a partir de diferentes materiais, diferentes temas, com também diferentes ferramentas. Isso porque o fazer artístico está relacionado com a cultura de cada época. Então, dependendo da época em que a arte está adentrada, então o fazer artístico vai ser diferente. Então, dependendo da época que eu estou, da cultura que eu estou inserido, a minha arte ela vai se diferenciar. Nós vimos aí na página 16 falando um pouquinho, ainda continuando sobre a arte e também falando sobre a arte contemporânea, que nós vimos que a arte ao longo da história ela apresenta diferentes estilos artísticos. Então, como a gente viu aí que dependendo da época em que nós estamos e da cultura que nós estamos, o fazer artístico vai se diferenciar. Então, ao longo da história também apresenta-se diferentes estilos artísticos. E conhecemos também um pouquinho, falamos também sobre a arte contemporânea, que a arte contemporânea ela surgiu na segunda metade do século XX e tem como principal característica a liberdade de expressão do artista. Então, nessa arte contemporânea, o artista ele tem uma liberdade para ele se expressar da forma como ele quer. Conhecemos aí outro artista da arte contemporânea, que Marilá Dardotti, ela é uma artista contemporânea. E o nosso livro também traz outro artista contemporâneo, que é Vicky Muniz. Que Vicky Muniz ele tem um trabalho que é chamado de Lixo Extraordinário, em que ele trabalha com séries de fotografia e faz reprodução de artes, né, e dessas fotografias utilizando diversos materiais. Então, nós temos aí, ó, exemplos dessa arte de Vicky Muniz, em que nós temos aí na primeira imagem, nós temos uma fotografia que está sendo reproduzida aqui através de papéis picados. Nós temos aqui outra fotografia que está sendo reproduzida com açúcar. E nós temos aqui uma obra de arte, que é a obra da Mona Lisa, que foi reproduzida com doce. Então, nós temos aqui, ó, mais um pouquinho da arte de Vicky Muniz. Vocês se lembram que eu falei que isso aí não é um espaço pequeno, é um espaço enorme, grande, muito grande mesmo, em que é jogado restos de lixo, e a partir aí desse espaço, Vicky Muniz criou essa arte. Nós vemos aqui também outra arte de Vicky Muniz, que é criado com grãos de café. Então, nós temos aqui, ó, a corujinha, e temos aqui também uma imagem da fotografia de John Lennon, que é um cantor americano. Nós temos aqui, ó, outra arte, que é o rosto assustado, feito com molho, restos de molho e macarrão. E a gente deu continuidade na aula passada, na página 19 e 20, que aí na página 19 nós vimos aí o que as outras pessoas pensam sobre arte. Então, nós vimos o que? Aí no primeiro parágrafo, grifem aí, nem sempre é fácil comunicar aquilo que queremos dizer. Nem sempre eu consigo me comunicar através da fala aquilo que eu estou sentindo. Então, para isso, vai entrar o quê? A arte. Por quê? Porque a arte ela é de grande ajuda, pois ela é uma linguagem que nos permite expressar aquilo que nós estamos pensando, como também estamos sentindo. E como é que eu posso me expressar através da arte?
com uma imagem, com um som ou até mesmo através do próprio corpo. Então a gente vê aí a importância da arte e como a gente pode utilizar ela na nossa vida. Continuando aí na página 20, nós temos dizendo o quê? Vão grifando. A arte é algo constante em nossa vida. Então, a arte ela sempre está presente em nossa vida, até mesmo desde criança. Desde criança, a gente já tem esse contato com a linguagem artística. Desde quando a gente desenhava, quando a gente cantava, interpretava, quando a gente brincava do faz de conta. Então, todas essas atividades que a gente fazia quando criança já era algo que consistia em uma linguagem artística. Dessa forma, fica fácil a gente entender que a arte ela não é apenas só encontrada em museus. Então, quando eu digo assim, quando a gente pensa em arte, não é só aquela arte que é encontrada em museus, em teatros, exposições, ou até mesmo em livros. Então, todo fazer artístico pode ser aquele que eu também faço em casa, como cantar, como interpretar, como dançar. Então, tudo isso é arte. Aliás, é importante perceber que ela não só apenas transmite ideias, mas também provoca sentimentos e sensações. Então, toda arte que eu produzo, toda arte que eu observo, ela pode provocar sentimento e sensações. Mas esse sentimento e essa sensação, ela varia de uma pessoa para outra. Porque cada pessoa tem uma percepção diferente sobre uma obra de arte. Então, a percepção que eu tenho de uma obra de arte é diferente da de outro indivíduo. Por que isso acontece? Por causa do conhecimento que eu tenho, do conhecimento que o outro indivíduo tem, das experiências de cada pessoa. Então, vamos aqui para um exemplo. Nós temos aí duas pinturas. Pintura da Mona Lisa, Leonardo da Vinci, e a pintura do Abapuru de Tarsila do Amaral. Então, a impressão, a percepção que eu tenho diante dessas duas pinturas é diferente da percepção de outros indivíduos, ou até mesmo de vocês. Eu posso achar as duas pinturas belíssimas e alguns de vocês podem não gostar. Pode não gostar da cor, pode não gostar das linhas que foram utilizadas, do formato do desenho. Então, a percepção ela é diferenciada de acordo com o indivíduo. Então, a opinião e a percepção de uma pintura varia de um indivíduo para outro. Então, agora, continuando, nós vamos aí para a página 22 e a página 23. Então, nessa página 22 e 23, a gente vai falar um pouquinho sobre o pintor Claude Oscar Monet, que ele é um pintor que nasceu na França e é considerado um impressionista puro. Então, aí, outro movimento artístico que o nosso capítulo vem trazendo. Então, fala um pouco sobre o expressionismo, agora a gente vai falar um pouco sobre o impressionismo. Então, Claude, nas suas pinturas, o que é que ele costuma retratar? Paisagens é a sua fonte inspiradora. Então, é o que ele mais gostava de retratar nas suas pinturas, eram paisagens, e ele tinha como tema preferido o seu jardim, o jardim da sua casa. Monet ele morreu em 5 de dezembro de 1926 e nós podemos observar nas obras de Monet as características de um estilo impressionista, que impressiona muito a quem vê a pintura. E o impressionismo foi um movimento da pintura iniciado nas décadas de 1860 e 1880 lá na França. A preferência dos pintores desse movimento era a representação, como nós já falamos, da natureza, de paisagens, e tinha como também preferência a presença da luminosidade, então da luz, do ar livre, influenciando a percepção dos artistas que pintavam, geralmente, como eu já falei, ao ar livre. Então, nós temos aqui alguns exemplos de pinturas dessa arte do impressionismo. Essa última pintura aqui de baixo é uma das pinturas mais famosas de Monet, que é a ponte do seu jardim. Então, como a gente viu, ele gostava muito de pintar ao ar livre e uma de suas pinturas, seus lugares favoritos para representar na pintura era o seu jardim. Então, aqui nessa última pintura de baixo é uma ponte, uma parte do jardim de Monet, uma das pinturas mais famosas. Vamos agora lá para a página 23, que nessa página 23 vem falando sobre outro artista do movimento impressionista, que é Pierre Auguste Renoir.
foi um pintor francês impressionista. Suas pinturas representavam a alegria do cotidiano da cidade de Paris. Seus temas preferidos eram a figura feminina, os personagens cotidianos e a natureza morta. Nós vamos já falar o que é natureza morta. Então, aí nós temos 3 exemplos, 3 pinturas de Pierre Renoir. Então, aí são 3 pinturas dele. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o que é natureza morta. Natureza morta é um tipo de pintura que representa seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida. Então, um quadro como esse aqui de Renoir, posso dizer que é uma natureza morta? Não, porque ele representou uma pessoa. Então, uma pessoa é um ser vivo. Então, a natureza morta são seres inanimados que não têm vida. Então, são, por exemplo, objetos, frutas, vasos, flores, entre outros. Então, aí nós temos 2 exemplos de natureza morta, pintura desse gênero, da pintura figurativa, que é natureza morta. E aí, são 2 imagens que representam esse tipo de pintura. Continuando aí na página 24, eu vou falar bem brevemente aí, porque vocês já conhecem, que é falando, que vem trazendo aí informações sobre o tema na página 24, vem falando sobre a pintura rupestre. Então, como não falar o que é arte sem falar sobre a pintura rupestre? Então, a pintura rupestre ela é uma expressão artística, é a expressão artística mais antiga da humanidade, porque se acredita que ela teve início há cerca de 40 mil anos atrás, em que a época em que iniciou aí era definida como a época do início do período paleolítico, período da última era glacial, foi onde se iniciou aí essa arte rupestre. A denominação arte rupestre engloba as representações artísticas que eram feitas que os homens, que a gente chama os homens pré-históricos, homens das cavernas, faziam nas paredes, no teto, em outras superfícies das cavernas, abrigos rochosos e como também ao ar livre. O homem desse período também se expressava por meio de esculturas em madeiras, ossos e pedras. Então, não era só através da pintura que o homem desse período paleolítico ele se expressava. Ele se expressava também através das esculturas que eles faziam em madeiras, ossos e pedras. E o que era que eles costumavam exibir, o que era que eles costumavam tentar repassar através dessa arte rupestre? Então, eles exibiam seu cotidiano, como os rituais, as danças, as caças, etc. Então, eram esses desenhos, eles tentavam representar através de desenhos essas artes, ou essas atividades aí do cotidiano deles, que eram rituais, danças e caças. E o que era que eles utilizavam para fazer? Já que não tinha lápis, já que não tinha caneta, o que é que eles utilizavam para fazer esses desenhos nas cavernas, nas paredes, nos tetos, nos abrigos rochosos? O que é que eles utilizavam? Então, eles utilizavam para fazer esses desenhos, geralmente, sangue de animais, pedaços de rochas, ossos, argilas e até mesmo saliva. Então, aí é um pouquinho sobre a arte rupestre. Então, aí nós temos exemplo dessa arte rupestre. E vamos para a nossa atividade de hoje. Então, para a nossa atividade de hoje, vocês vão resolver a página 25 e 26, lá na primeira questão. Vocês vão resolver a primeira questão, a primeira e a segunda questão. E no ampliando o conhecimento, vocês vão resolver A, B, C e D, certo? Envia pelo Classroom a atividade, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.